Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou Marcos Lima e neste vídeo eu venho começar uma série de 6 vídeos falando sobre madeiras para a construção de violão. Em cada vídeo eu vou falar sobre uma parte do instrumento, falando sobre as características e as madeiras que são mais apropriadas para determinada parte do violão. E para começar essa série, nada melhor do que a principal ferramenta de produção de som de um violão, que é o tampo. O tampo ele tem a principal função de produzir a vibração inicial na caixa acústica. O tampo recebe a vibração das cordas, que vai passar para o cavalete, e o cavalete vai distribuir ao tampo. O tampo, junto com o leque harmônico, ele vai definir quais frequências vão ser distribuídas ao longo dele. E isso define melhor as características sonoras do instrumento. Então, a primeira peça que você deve pensar na construção de um violão é o tampo. Ele deve ser escolhido com o máximo de cautela possível, porque o tampo, como ele precisa vibrar muito, ele deve ser de uma madeira mais maleável, uma madeira menos densa, ou macia, como todo mundo fala. Essa madeira, geralmente, elas são encontradas em regiões muito frias, onde se consegue uma madeira de densidade baixa, mas com os veios bastante próximos. Esses veios bastante próximos faz com que essa madeira tenha uma resistência mecânica muito maior, o que também é uma característica da madeira que vai ao tampo. Então, quando o tampo recebe essa vibração vinda das cordas, ele vai distribuir ao longo de toda a sua extensão para a caixa acústica. E a caixa acústica vai fazer algumas alterações e refletir esse som que vai voltar na boca do instrumento. Então agora você já sabe que a madeira para o tampo deve ser muito resistente e macia, que tenha uma densidade baixa para que ela consiga vibrar muito e manter essa vibração o maior tempo possível. Quais as madeiras mais comuns para o uso de tampo de instrumentos? Em violões clássicos se resume basicamente a abetos ou pinheiros, e cedro canadense. Óbvio que muitos outros luthiers experimentam outros tipos de madeiras, mas esses são os mais usados e é o que você mais vai encontrar à venda. Esses pinheiros eles são originários de regiões muito frias, da Europa, Canadá, e o cedro também. As regiões frias fazem com que os veios tenham um crescimento muito próximo um do outro. Já em regiões muito quentes, como aqui no Brasil, esses veios são mais espaçados e isso faz com que a madeira tenha uma resistência mecânica menor. Em algumas outras construções são usados mogno, cedro, algumas outras madeiras exóticas, como a bubinga, e algumas madeiras de densidade média para alta. Não é regra que a madeira para o tampo deve ser macia, deve ser de baixa densidade. Isso não é regra. Se você colocar uma outra madeira, você irá produzir um resultado diferente. Essas características sonoras, elas devem ser focadas no músico, no dono do instrumento, quem irá comprar esse instrumento. Se você faz um instrumento para um determinado músico e ele te pede algumas características, sei lá, eu quero um violão com som com pouco sustain, não quero com tanto sustain, mas com muito volume. Então você deve adaptar a sua construção, o seu projeto de acordo com os gostos do músico. Uma hora você pode mexer nas dimensões, na estrutura, outra hora você vai ter que mexer na madeira, você vai ter que trocar a madeira e não usar aquele determinado material porque aquilo não vai resultar no que o músico quer. E como escolher uma boa madeira? Isso vai muito da experiência do luthier, porque algumas madeiras apresentam uma visualização boa, com os veios bem próximos, os veios lineares, bem paralelos uns aos outros, porém isso nem sempre é indicativo de uma madeira boa. Eu já peguei madeiras muito boas, só que na hora de trabalhar parecia que a madeira estava podre, parecia que não ia suportar a pressão das cordas, e foi o que resultou. A madeira acabou não suportando o cavalete, ela rompeu, soltou algumas fibras, as fibras não ficaram juntas e soltou algumas fibras e o cavalete foi embora. Tive que trocar o tampo. Mas existem algumas dicas para você
verificar se a madeira pelo menos está aceitável. Verifique se a madeira não há manchas, não há nós resultantes, por exemplo, de galhos. Esses nós, eles são instabilidade para a construção do instrumento. Esses nós, em determinados locais, eles podem abrir rachaduras, eles podem descolar, dependendo se você fez uma colagem próxima a eles. Eles podem causar empenos justamente pelos veios não estarem no mesmo padrão dos outros demais em todo o tampo. E faça um exame de toque. Coloque a madeira próxima ao seu ouvido, dê alguns toques, algumas batidas, para que você consiga sentir alguma sonoridade, alguma vibração proveniente daquela madeira. Óbvio que quando você remover material, chegar na espessura que você quer, você lixar, ela terá uma sonoridade um pouco diferente, mas no básico você consegue já distinguir alguma sonoridade ali naquela madeira, naquele tampo que você está vendo. Se você é novato, nunca construiu um instrumento ou nunca trabalhou com luteria, eu estou falando de madeiras sólidas. Essas madeiras, elas são cortadas em duas partes. É cortada uma tábua com determinada espessura e essa tábua é aberta ao meio, resultando em duas partes que têm os veios gêmeos, ou veios espelhados. Isso faz com que o tampo tenha os mesmos veios que ele tem de um lado, ter do outro, e isso vai criar uma uniformidade na hora de produzir o som, na hora dele distribuir a vibração. E essas duas partes são coladas uma à outra, sim, com 3 milímetros de espessura, elas são coladas uma à outra. E existe toda uma estrutura interna para poder suportar tanto o peso das cordas quanto para equalizar a sonoridade que o tampo deve produzir. Agora eu vou falar de dois tampos, duas características totalmente diferentes e de construções de níveis extremamente opostos. Uma é o tampo laminado e a outra é o tampo double top. O tampo laminado, ele é uma espécie de compensado. Fábricas no mundo inteiro usam esse tampo para poder fazer instrumentos mais baratos. Com isso você reduz custos e mesmo assim mantém uma resistência muito boa, porque como as fibras são entrelaçadas, são coladas três lâminas de madeiras, chegando aí mais ou menos a 3 milímetros de espessura, você consegue ter um tampo plano e que não irá sofrer com alterações de umidade e nem sofrer muito com a ação e pressão que as cordas exercem no tampo. Ele é mais barato, obviamente, você não precisa de matéria-prima de grande qualidade para produzir esse tipo de tampo. Os instrumentos com esse tampo têm um som um pouquinho mais fechado, sem tanto sustain, com agudos muito estalados, sem sustain também, e com graves bem magros. Isso não quer dizer que é um instrumento ruim, é um instrumento com essas características. Se você busca um violão com essas características, esse violão industrial com tampo laminado vai ser ótimo para você. Já os violões de double top são violões que até hoje eu só vi em construções de violão clássico. Esse violão ele é construído como um sanduíche, assim como o tampo laminado, porém ele usa dois tampos sólidos e algumas partes do tampo ela é escavada. Para quê? Para se colocar uma malha no formato de colmeia chamado Namex. Ele irá produzir a resistência mecânica que aquele tampo que está tão fino precise para suportar o peso e a pressão das cordas. Esse tampo ele possui uma construção extremamente complicada e é muito caro. Alguns luthiers dizem que o seu resultado é ótimo, outros luthiers dizem que o seu resultado não é tão diferente assim de você construir um violão com somente um tampo, assim, sem fazer esse sanduíche, mas é uma construção diferente que irá gerar resultados diferentes. Então vale a pena sim estudar esse tipo de construção que eu acho extremamente fabulosa, é uma coisa bem interessante de se aprender. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e o próximo vídeo eu vou falar sobre as madeiras para fundo e laterais de violão. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, eu deixo aquele forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!